Queridos, vamos lá. Eu vou pregar para você uma mensagem hoje, e eu acredito que essa mensagem vai dar o que falar, tá? Então, voltamos à tradição. Aperta o cinto, tá? Porque é uma mensagem forte, não necessariamente, mas ela é polêmica, e ela mexe com alguns valores e algumas culturas, ok? Então alguns já ouviram essa mensagem, e talvez você vai começar a ouvir e falar, pô, mas eu já sei o que o pastor vai falar. Alguns vão ouvir essa mensagem, e vai ser a primeira vez que vai ouvir, e vai ser gostoso, vai ser doce, vai ser suave aos ouvidos. Mas tem alguns que vão ouvir essa mensagem, e ela vai dar uma indigestão, e você vai ser confrontado, e talvez você saia bravo daqui, não querendo nem mais voltar aqui, tá? Mas eu te digo, volta, tá? Volta, eu sou bonzinho, nós amamos você, tá? Mas é uma mensagem, ok? Muito necessária, e eu me sinto na responsabilidade, tá? Como teu pastor, como líder dessa casa, como cobertura espiritual na tua vida, como líder espiritual na tua vida, de comunicar. Então hoje a mensagem ela é com foco profético, não profético no sentido de trazer revelações sobre a tua vida, mas o profético no sentido de passar o prumo, ok? E endireitar os fundamentos, para que a construção não fique torta, abalada, e trinque, e rache, e venha a cair, ok? Então é uma mensagem que eu quero trabalhar com você, e o tema dessa mensagem é Marcos. O Marcos já sentiu, arrepiou ali, vai falar mal de mim, né? A mensagem é Marcos da herança, tá? Marcos da nossa herança. Eu vou entrar no tema de heranças espirituais, vou entrar nos assuntos, ok, de questões hereditárias. Então prepara o teu coração, e nós vamos ouvir algumas coisas, para alguns não tão novidade, mas eu creio que para muitos, coisas novas, e que pode mudar a tua vida, mudar o teu destino, e alinhar mais a tua vida, amém? Está pronto para a palavra? Amém? Também quero pedir perdão para vocês, porque nosso projetor ainda não funcionou, ok? Nós tínhamos uma missão, que essa semana, nós vamos deixar funcionando, a iluminação, projeção, e o raio, né, raios que os partam, né, raios duplos, caiu aí a semana passada, aquela tempestade, queimou o computador, queimou não sei o que lá, né, queimou o capeta, queimou tudo, né, e não conseguimos pôr em ordem, e nos perdoe por não ter a projeção, as músicas, talvez você quis cantar e não sabia a letra, falhamos em servir você aí, tá bom? Mas garanto, em nome de Jesus, que domingo que vem estará tudo em ordem, tudo funcionando, amém? Glória a Deus. Querida, a Bíblia diz o seguinte, então você volta à velha e antiga tradição, você vai ter que abrir e achar na Bíblia aí, tá bom? Então volta aí a gincana bíblica, ok? Então abre o teu aplicativo, se você não tem aplicativo, pega a Bíblia, pague uma Bíblia agora, vale muito uma Bíblia nessa hora, tá? Empresta do irmão, fala, te dou, paga o lanche depois do culto, se você me emprestar a tua Bíblia, tá? Mas agora é hora de abrirmos as nossas Bíblias, e eu preciso da tua agilidade. Então, puxa aí, abre o teu aplicativo, não fique no WhatsApp, fique na Bíblia, tá bom? Fica melhor. Estão prontos? Agora é o teste, tá? Aqueles livros difíceis. Deuteronômio, sangue de Jesus, né? Deuteronômio capítulo 19, versículo 14. Nós vamos ler dois textos no livro de Deuteronômio. Prontos? Deuteronômio 19, 14, ele diz assim: não mudes, não arraste os marcos do teu próximo, e que os antigos fixaram na tua herança, na terra que o Senhor teu Deus te dá para a possuíres. Olha só, vou ler de novo. Não mudes os marcos do teu próximo, que os antigos, que as gerações antigas fixaram na tua herança, na terra que o Senhor teu Deus te dá para possuíres. O que são marcos da herança? Marcos, querido, fala de limites territoriais. Então os agrimensores, aqueles que fazem medição de terra, que fazem loteamentos de áreas, eles estabelecem os marcos territoriais, os limites de um terreno.
Então, por exemplo, você tem um terreno e ele tem 500 metros quadrados. Então, aquele terreno tem os limites dele, ok? Então, é marcado. Vai alguém lá da prefeitura, um agrimensor, ele mede e ele põe lá alguns piquetes, dizendo, até aqui vai o teu terreno e daqui para lá é o terreno do teu vizinho, ok? Lembram disso? Já viram isso? Então, esses piquetes delimitam e falam dos marcos do teu terreno. A herança. Quando a Bíblia fala de herança, ela está falando de terra, de posse de terra. Israel tinha a terra prometida como herança. Então eles, como conquistadores, eles tinham a sua herança e a sua terra. E havia para cada família, se você observar as tribos de Israel, eles tinham um limite de terra. Então você vai ler que para cada tribo Deus estabeleceu um limite de terra, um limite territorial, ok? E para cada limite territorial era estabelecido um marco. Agora, o texto está dizendo que não pode mudar os marcos da herança. O que significa isso? Nos tempos antigos, havia a figura muito famosa e uma figura muito perigosa, que eram os grileiros. Lembra dos grileiros? Alguém já ouviu falar dos grileiros? Eles não vendiam grilo não, tá? Quem eram os grileiros? Eram as pessoas que roubavam terra. E qual era uma das ações do grileiro? Ele tinha um terreno, e ele pegava e avançava no terreno alheio, e tomava posse do que não era dele. E ali ele estabelecia uma cerca, ele colocava um marco que determinava que aquilo agora era dele. E aquilo ele roubava, e ele mexia nos marcos da herança do próximo dele, que era o vizinho. Então a Bíblia está dizendo que não pode fazer isso. Deus nos deu herança. E para entendermos como Israel recebeu essa herança, nós não temos uma herança em forma de terra. A nossa herança é espiritual e é eterna, amém? Mas saibam que existem inimigos que roubam a nossa herança. Vamos ler também Deuteronômio capítulo 27, o versículo 17. Deuteronômio 27 e o versículo 17. Olha o que diz o texto. Maldito, olha o peso disso. Maldito aquele que mudar os marcos do seu próximo. E todo o povo dirá, amém. Havia uma concordância. Havia uma situação de unidade. E o povo diz, é verdade, concordamos com Deus. Não pode mexer na herança de ninguém. O que é teu e ninguém pode mexer. O que você recebeu por herança é teu. Guarde, preserve, cuide disso. Porque tem pessoas, tem demônios, tem forças espirituais que vão roubar de você e muitas vezes você nem percebe. E agora, para o último texto em relação a isso, que é o livro de Oséias, capítulo 5, o versículo 10. E é por causa desse versículo que eu decidi pregar essa mensagem para vocês hoje. Diz assim, os príncipes de Judá, os líderes do povo de Deus, as autoridades do povo de Deus, são como os que mudam os marcos. Quando o líder, quando os pastores deixam de anunciar o que te é de herança, o que é teu por herança, e como guardar a tua herança, a Bíblia diz assim, que Deus derramará o furor sobre eles como água. Então havia uma maldição para aqueles que mexiam os marcos, e havia uma maldição para os líderes que consentiam com esse roubo, com essa invasão. Amém, queridos? Agora, vamos lá. Nós temos, os estudiosos, os historiadores, dizem que o século XX foi o século que definiu a história da humanidade. O século XX foi o século que aconteceu de tudo. O que não aconteceu em 2000 anos, aconteceu no século XX. Foi o século que definiu a humanidade. E dentro do século XX, eles vão e delimitam dizendo que a década de 80 foi a década que definiu o século.
Então o século XX definiu a história e a década de 80 definiu o século XX. Então a década de 80 foi uma década extraordinária. Foi onde explodiu a ciência, a tecnologia, o conhecimento, mudou a cultura, entrou a globalização, entrou a internet. Então, a década de 80 foi uma década que definiu o século XX. Muitas coisas aconteceram na década de 80. Né? Quem viveu a década de 80, né? Anos dourados, anos maravilhosos foi a década de 80, não é verdade? Eu fui adolescente na década de 80, né? Passei, né? Não casei na década de 80, mas fui um adolescente. Muitos nasceram na década de 80, muita música, muita novidade, foi a introdução das tecnologias. Década de 80 foi um marco. Agora, entre tantas coisas que aconteceram na década de 80, a igreja também foi impactada na década de 80. Não aconteceu só no mundo natural, aconteceu no mundo espiritual. Amém? Na década de 80. E nós, igreja, na década de 80, fomos invadidos por um avivamento. Aconteceu algo tremendo na igreja nos anos 80. Querido, muitas coisas aconteceram no século 20 na igreja, mas veio acontecendo várias coisas, anos 60, anos 70, mas na década de 80 o ministério profético foi restaurado na igreja. E esse ministério profético, ele veio com tanta força, e ele veio com um ensino, e foi nos ensinado na década de 80, querido, que nós precisávamos orar. Nos ensinaram a orar na década de 80, e orações fortes, orações proféticas. Se levantou um movimento profético, tudo era profético, oração profética, dança profética, louvor profético, culto profético, pastor profético, roupa profética, e era tudo profético na década de 80. Foi uma restauração do ministério profético. Na década de 80 nós aprendemos que a santificação era necessário para a igreja na década de 80. Aprendemos que tinha que ser santo. Eu me lembro que eu estava no seminário, nessa transição, e eu vinha de uma igreja tradicional, eu vim de um segmento bem tradicional, e eu fui fazer seminário, e no seminário você tinha que pregar. Era condição, né, de formação e de nota, você pregar no seminário. Então todos os alunos tinham que pregar, e tinha uma escala, e na minha escala eu preguei. E eu me lembro até hoje que eu preguei meu sermão, sejam santos porque eu sou santo. Querido, foi um sermão que eu tremia até os dentes para pregar. Terminei aquele sermão tremendo, acho que não falei mais que 15 minutos, não podia mais que isso também. E fui embora, depois terminei o sermão, fui na biblioteca, eu tinha que pegar uns livros, sentei numa roda, e uns alunos que estavam lá mais do 4º ano, eu estava no 1º ou 2º ano ainda, e eles falaram, você pregou sobre santidade, santificação? Eu falei, ué, mas por quê? Nós não acreditamos nisso. Nós não cremos nisso. Porque uma vez salvo, sempre salvo. E em Jesus temos toda a santidade. E eu me lembro que eu preguei aquilo, eu era uma carta fora do baralho, eu era uma peça fora do quebra-cabeça. Mas nessa década estava acontecendo uma revolução na igreja brasileira e na igreja do mundo. Uma santificação estava entrando dentro da igreja. Descobrimos, querido, que um compromisso com a obra de Deus era prioridade na década de 80. Querido, os seminários lotaram de pessoas querendo responder um chamado. Escolas de teologia, seminários, missões surgiram por todo o canto do mundo, e todos os jovens tinham um coração ardente para fazer a obra do Senhor. Nessa década evangelizamos os 5 continentes, aldeias, tribos, lugares distantes da África, entramos lá. Foi tremendo o que aconteceu nos anos 80. A igreja deu um boom. Mas sabe também o que aconteceu nos anos 80? Nos ensinaram. Nessa temática de santificação, nos ensinaram a ficar com raiva do diabo. E nós aprendemos na década de 80 a odiar aquilo que era do diabo. Querido, foi tremendo o que aconteceu. Querido, houve uma santificação e uma purificação da igreja naquela época. Eu estava lá nos anos 90, recebi essa influência, e já comecei meu ministério nos anos 90, e essa influência entrou na igreja anos 80, anos 90, no início desse século 21, e nos ensinaram que o diabo estava escondido dentro da nossa casa.
E querido, e nós saímos atrás do diabo. O diabo estava no quadro, nós arrancava o quadro. O diabo estava na camiseta, nós arrancava a camiseta. O diabo estava na música, nós arrancava o disco. O diabo estava na estátua, nós quebrava a estátua. E nos ensinaram a ter uma raiva do diabo. E nós procurávamos o diabo. Eu pego você, Satanás. E querido, e nós fomos radicais naquilo que nós aprendemos. Quantos viveram nessa época de queimar os discos? Porque nos falaram que as músicas que tocavam naqueles discos eram músicas consagradas a Satanás. E querido, e nós virávamos os discos ao contrário, e nós vimos que haviam mensagens subliminares naqueles discos, e você ouvia e falava, meu Deus, estava aí. E com raiva nós quebrávamos aqueles LPs, não era CD não, anos 80, hein? Anos 90, lembram disso? Quem viveu essa época aqui? Deixa eu ver. Nós queimávamos, querida, as churrasqueiras que estavam encostadas, que não se usava mais, se tornaram fornalhas de santificação. Querido, camisetas com nomes que eram denúncias, que haviam nomes no inglês. A nação não entendia muito de inglês, né? O inglês era uma língua muito estranha, então vinha aquelas camisetas escritas em inglês, escritas numa língua diferente, e ali às vezes estavam blasfêmias contra Deus, ali estavam palavras obscenas, e nós andávamos com as camisetas no peito, tudo faceiro, né? Aquela camiseta da moda, e estava xingando alguém, estava amaldiçoando Deus, estava praguejando, e nos ensinaram que aquilo não podia ser assim, e nós arrancávamos a camiseta, às vezes pagava caro, era camiseta de marca, e a fornalha ardia, e nós jogávamos aquilo lá, e não tínhamos nenhum receio. Queridos, nos ensinaram, ok, que, você vai lembrar agora, que no desenho da Disney, meu Deus, nos ensinaram que no desenho da Disney tinha mensagem subliminar, e que instigava as crianças a ter uma vida promíscua, uma vida sexual, instigava as crianças a serem violentas. A Disney teve um problema, porque nós pegávamos os DVDs, os VHS, não era DVD, né? Era fita cassete. VHS, nós pegávamos martelo e quebrava tudo aquilo, jogava no lixo, queimava, virava cinza, e nós sapateava e dizia, uhul, vencemos. Descobrimos, querido, que aborto era coisa maligna. Descobrimos que não podíamos abortar, que o aborto fazia do útero da mulher um altar ao deus Moloque, e que todo aborto que era cometido era um altar a Moloque, aquilo era um sacrifício a deuses estranhos, a Satanás, e a mulher que abortasse, ela fazia pacto com o diabo, e aquilo era terrível. E foi um arrependimento, mulheres que haviam abortado, jovenzinhas que haviam abortado, todos se rendiam, num arrependimento mútuo, num arrependimento nacional. Querido, isso aconteceu de norte a sul do Brasil. E nós chorávamos os nossos pecados, nós nos ajoelhávamos, nós nos rendíamos e dizia, Deus nos perdoa. Descobrimos que éramos idólatras. E a gente ia nos deuses falsos, nos ídolos do lar, e nós arrancávamos estátuas das nossas estantes, nós arrancávamos quadros que instigavam idolatria, e nós destruímos, querido, foi uma purificação nacional. Se você não sabe, vai consultar na internet, foi de norte a sul do Brasil, de leste a oeste, uma purificação na nação. E a nação toda, numa só voz. Era comum você encontrar crentes reunidos em grupos, em praças públicas, pedindo perdão a Deus pelos pecados da nação. E nós dizíamos assim, Senhor, nós pecamos contra o céu. Nós pecamos. Descobrimos que não podia fazer sexo no namoro. E nós tínhamos namoros, verdadeiros namoros blindados. E era pecado. E era pecado, era contra Deus. E os namorados vinham e pediam perdão para os seus líderes, pediam perdão para Deus, pediam perdão para os seus pais. E dizia, pecamos contra o Senhor. E fomos nos desfazendo de tudo que nós dizíamos que era do diabo. Falavam para nós, isso aqui é do diabo, nós não duvidávamos. Nós éramos muito inocentes, nós éramos muito ingênuos. E nós dizíamos, é do diabo, então está fora.
Não importava se a roupa pagou caro, não importava se a coleção de discos era uma coleção rara. Não importava nada, o que importava era ter o avivamento dentro dos lares. Isso aconteceu nos anos 80, nos anos 90, os jovens, querido, os jovens se prostravam em verdadeiro arrependimento, eles choravam, se esmurravam, diziam: Deus, não queremos mais servir a Satanás. E era um radicalismo, e era uma doideira. E nós saímos nas ruas, nas encruzilhadas, e onde nós víamos um despacho, uma macumba, nós íamos ali e orávamos, dizia: Deus, nós não aceitamos isso aqui, nós queremos a tua glória nesse lugar. E uma geração guiada por um espírito de santificação, ela se levantou. E sabe o que aconteceu depois disso? A igreja no Brasil, que não representava 10%, 5 a 10% da população, ela entra no início do novo século, alcançando quase 30% da população. Sabe o que aconteceu? Por causa dessa geração, a igreja, ela era miserável, a igreja era pobre, ela tinha um conceito de que humildade era miséria. Então, querido, era comum você encontrar aqueles crentes empurrando aqueles carrinhos velho, depois do culto: vai lá, irmão, abençoa aí. E os irmãos correndo, empurravam o Fusca velho, empurravam a Brasília velha. É de Deus, né, irmão? Glória a Deus. Deus está abençoando, Deus me deu uns irmãos para empurrar meu carro. O irmão vinha com a roupa surrada, vinha com a roupinha surrada, e ele dizia: mas eu sou humilde, né, irmão? Isso era a igreja dos anos 80. Um povo pobre, uma igreja sem expressão. Mas a igreja, ela entra no início do século, uma igreja forte, próspera. Começamos a ter empresários poderosos, começamos a ver essa igreja explodindo, alcançando, dominando. Um avivamento aconteceu nos anos 80, porque Deus veio até uma geração e colocou um prumo nessa geração. Foi radical, fomos muito legalistas, nos acusam agora, dizendo que nós éramos legalistas, que nós éramos muito radicais. Querido, não, nós não éramos legalistas, radicais, talvez nós fomos para um extremo, mas sabe o que nos inspirava? Era o ódio pelas obras das trevas. Nós não queríamos nada: se é do diabo, sai daqui. E nós ficávamos como que espião, né? Ficava olhando o outro: isso é do diabo. E um policiava o outro. Mas uma igreja se ajustou, um povo se fechou. Querido, nós descobrimos que não eram só objetos, descobrimos que não era só uma música, descobrimos que não era só um filminho, descobrimos que não era só uma camiseta, descobrimos que não era só um objeto de arte, descobrimos que não era só aquilo, mas nos ensinaram e nós aprendemos que eram portais espirituais, e que davam legalidade para a ação de demônios na vida e nos lares. Nos ensinaram isso. E sabe de uma coisa? Nós acreditamos nisso. E nós fomos nos desfazendo e fomos nos enchendo de uma herança espiritual. E eu digo para você que a minha geração e todos que viveram esse tempo, eles nasceram de uma igreja forte. Eles nasceram de um movimento de avivamento do Espírito Santo na nação. Um povo que viveu uma vida diferente, e que prosperou, e que alcançou resultados fantásticos. Um povo que viu a glória de Deus. Nós víamos anjos, nós víamos o fogo, nós tínhamos experiências de arrebatamento. Nossos cultos de louvor e adoração duravam 6 horas. Nós fazíamos 24 horas de louvor e adoração, 48 horas. Nós começávamos umas músicas malucas que os profetas da época começavam a cantar, e eles diziam assim: tua misericórdia é grande, tua misericórdia. E eles ficavam 2 horas cantando só isso, e nós quase morríamos. Tua misericórdia é grande. Uma geração maluca, que aprendeu a amar a Deus, que aprendeu a se render a Deus, que aprendeu a ter temor a Deus,
e que gerou uma igreja forte. Alô, tem alguém aí? A Bíblia diz que não pode remover os marcos da herança. É maldito aquele que remove os marcos da herança. Meu irmão, essa foi a herança que a geração dos anos 80 deixou para a tua geração. Uma terra vasta, uma terra que manava leite e mel, uma terra cheia de Deus, uma terra avivada, uma igreja santa, uma igreja violenta, uma igreja que marchava, uma igreja que contestava as trevas, uma igreja que denunciava Satanás. Querido, nós tínhamos profetas que chegavam nos gabinetes dos prefeitos, dos governadores, e apontavam com o dedo dizendo: assim diz o Senhor, você está errado. Tivemos uma geração que mudou a história de um povo. E o Brasil foi abençoado. E o Brasil recebeu um avivamento. E Deus mudou a nossa moeda, Deus mudou a nossa logística, Deus mudou o nosso ambiente, e Deus nos abençoou. Porque um povo radical decidiu abominar as trevas e adorar a Deus. Amém? Aleluia. E querido, Deus quer voltar a esse tempo. Deus quer devolver esse tempo. Querido, se isso foi o avivamento, se isso foi a causa de trazer um avivamento, por que nós não podemos repetir? Se você vê a história dos avivamentos, as histórias bíblicas e a história dos avivamentos dentro da igreja moderna, todas elas passaram por um processo de purificação. Você vai ver no Novo Testamento, a igreja de Éfeso, quando começou um avivamento, a Bíblia diz que eles começaram a reunir todos os objetos, as camisetas, os CDs, os DVDs, eles começaram a reunir os objetos, tudo, as estatuazinhas, as obras de arte, tudo que denunciava a obra de trevas. A Bíblia diz que eles reuniram tudo em uma praça, Atos 19, depois você confere em casa, reuniram, e eles fizeram uma pilha de objetos malditos. Querido, que a Bíblia diz que foi uma fogueira e que purificou todo o território de Éfeso. E Éfeso recebeu um grande avivamento. Amém? Pastor, o que você quer dizer com isso? Só para te introduzir na história, talvez eu não consiga concluir essa mensagem hoje, mas existem verdades sobre o mundo espiritual que está na hora de nós, a igreja do século 21, da segunda década, mais da metade da segunda década do século 21, nós precisamos observar, e eu tenho para te dizer, estão roubando a nossa herança, estão removendo os marcos da nossa herança, porque o que para nós era trágico, o que para nós era maldito, o que para nós era sujo, o que para nós era do diabo, o que para nós tinha que tacar fogo, o que para nós tinha que sair para o lixo, e de fato foi para o lixo, foi para o fogo. Essa geração agora, ei, me ouça, a tua geração está indo no lixo. O que nós desprezamos, o que nós jogamos fora, o que nós dizemos que não presta, a tua geração está indo lá no lixo e devolvendo para dentro das casas. Estão dizendo: não tem nada a ver, vocês foram loucos, vocês foram radicais, vocês foram legalistas, estamos na graça. Alô? Estou pregando para alguém aí? Pedi para você apertar o cinto. Fomos radicais? Fomos, tivemos umas atitudes bem radicais. Nem posso contar aqui que dá cadeia até. Mas não porque nós somos radicais, que nós estávamos errados. Pastor Paulo participou, Renato participou, Jorge participou, Lindolfo participou, Fabiano participou, eu. Não faz muito tempo, querido. Somos tão velhos assim. Estamos falando de uma geração atrás. Estamos falando do intervalo de 15 a 20 anos de diferença.
O que nós falávamos é do diabo, o que nós falávamos, não queremos nada com isso. A geração atual está indo lá no lixo dizendo, não, nada a ver. Nada a ver essa música, querido. Ouça, um desenho inocente da Disney, que aparecia um dedo subliminar apresentando um sinal obsceno. Nós falávamos do diabo e nós jogávamos no lixo. Hoje, músicas com sexo explícito, as tuas crianças estão cantando, estão dançando, e você, hey! Sangue de Jesus tem poder. Tire as pedras aí, Deus o livre, não vão me apedrejar aqui. Segura o Cláudio lá. Querido, vocês estão me entendendo? Eu preciso que você entenda. Não estou condenando ninguém, não estou acusando ninguém. Nós estamos vivendo uma geração muito promíscua. Porque está faltando o temor do Senhor. O que uma geração atrás foi entender só depois de casado, só depois de 20 anos, só depois de 17 anos, 18 anos, hoje com 9 anos ela já sabe mais do que você. E nós estamos dizendo, nada a ver. Deus é bom. Deus ama. Só vou avançar mais um pouquinho e deixar para uma outra oportunidade para a gente concluir. Querido, o mundo espiritual é um mundo legal. Não legal de legal, mas legal no sentido de legislativo. Ok? Tudo acontece por legalidade, tudo acontece por leis. Se você ativa uma lei, funciona no mundo espiritual. E tudo que você faz aqui na terra vai repercutir em alguma ação no mundo espiritual. Tudo, até esse pensamento aí agora. Tudo, ok? Querida, a minha vida, testemunho, a minha vida, as coisas começaram a acontecer quando eu entendi que eu precisava resolver meus problemas de heranças espirituais. Mudou minha postura, mudou minha vida, mudou minhas finanças, mudou meu ministério, mudou minha saúde, muda. Quando você entende o princípio espiritual, e que você entende que Satanás quer remover os marcos da tua herança, querido, isso começa a mudar. E eu estou dizendo o seguinte, na minha geração nós comemos da abundância. Querido, nós éramos visitados por Deus de uma maneira extraordinária. Você encontrava qualquer piazinho, jovenzinho de 16, 15 anos, o que ele dizia? Eu vou para a missão, eu vou ser pastor, eu vou pregar o evangelho, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Eles tinham fome de Deus uma geração. Queriam pregar, queriam viver para Deus. Um povo meio maluco. Mas esses malucos deixaram um legado extraordinário para nós. Atualidade. Só que vem uma nova geração e diz, não é bem assim, está tudo meio radical. Ok? Querido, tudo ocorre dentro de princípios. Quando transgredimos uma lei espiritual, nós abrimos uma legalidade no mundo espiritual. E eu quero entrar num assunto aqui agora de maldição. Forte, né? A maldição. Segura aí, me dê 15 minutos e nós vamos terminar e continuamos talvez semana que vem. Queridos, preste atenção nisso. A Bíblia diz que maldição sem causa, ela não se cumpre. Ok? Então nós não temos que nos preocupar com a maldição em si. Não fique preocupado com a maldição em si. Agora você tem que se preocupar com a causa. O que atrai uma maldição para a vida de uma família? E você já vai entender o que é uma maldição. E nós precisamos entender e fazer separação, porque às vezes nós estamos preocupados com a maldição em si, mas não estamos olhando para o que está trazendo esse mal sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre a minha história. Por exemplo, tosse, febre, arrepios, não caracteriza uma gripe, mas são sintomas de uma gripe, não é verdade? Se você falar, eu estou com tosse, estou com febre, será que eu estou com uma gripe?
Você acaba deduzindo que é uma gripe, mas não é isso que determina uma gripe. A gripe é um vírus. Mas a causa, a manifestação desse vírus gera tosse, febre, calafrios, mal-estar. Só que o que está provocando isso é um vírus invisível, que para você enxergá-lo, você precisa de um microscópio eletrônico, muito moderno, para você enxergar o infeliz ali. Porque ele é invisível, mas ele provoca as causas. E quando você olha na tua vida, ou na vida de alguém, e você vê alguns sintomas, vida financeira não vai, a saúde vive debilitada, vive num desânimo, vive tudo dando errado, as coisas não avançam, é tudo muito difícil, tudo muito empurrado, tudo muito sofrido. Você não pode dizer para esse cara que ele é um derrotado, mas ele tem sintomas de um derrotado. Sim ou não? Ele apresenta algumas causas, ele apresenta alguns sintomas de uma pessoa que não está bem. E se você pegar e abrir os teus olhos espirituais, você vai enxergar coisas invisíveis. E você vai perceber que essa pessoa tem uma maldição alojada dentro dele, que não deixa ele avançar. Não tem um casamento feliz, vive amarrado, vive cheio de vícios. Não consegue romper no mundo espiritual, as coisas não acontecem na vida dele. São sintomas de uma pessoa que está amarrada espiritualmente. Porque Deus, querido, Deus é o Deus da abundância. Deus é um Deus que traz coisas novas. Deus é um Deus que abre portas. Deus é um Deus que vai na frente. Deus é um Deus que compra a tua guerra. Deus é um Deus que vence os teus inimigos. Deus é o Deus do impossível. Deus é o Deus que faz as coisas acontecerem em você e para você. Quando isso não está acontecendo, são sinais, e você precisa olhar. Ei, jovens, comece a observar agora, porque às vezes você está levando um histórico no teu DNA espiritual, repetido, do que foi teu avô, do que foi teu pai, e você está só repetindo a história. E você diz, não tem nada a ver. Tem tudo a ver, são leis espirituais e são princípios eternos que estão roubando a tua herança. Vocês estão aí ou não? Querido, nós precisamos nos preocupar com as causas, precisamos nos preocupar com o que está invisível. Vamos deixar bem claro 2 pontos aqui, ok? Traga teu cérebro, olhe para mim aqui. Pecado e maldição, 2 coisas que nós precisamos fazer a diferença. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Amém? A alma que pecar, essa morrerá. E quando eu chego diante de Deus, através de Jesus, me arrependendo dos meus pecados, a maldição da morte, a lei da morte é removida da minha vida, e eu não morro mais por causa do pecado. Amém? Porque Jesus pagou o preço, Jesus se fez pecado na cruz por mim. Então o pecado, ele é resolvido com o perdão que há em Cristo Jesus. E quando eu me encontro com Jesus, eu resolvo a minha eternidade. Em Jesus não há morte eterna. Amém? Em Jesus eu estou com meus problemas com Deus resolvidos, eu tenho livre acesso a Deus. E eu preciso saber diferenciar isso. O meu pecado foi perdoado em Cristo Jesus. E eu preciso confessá-lo com essa fé, ok? Mas a maldição, ao contrário do pecado que me condena eternamente, a maldição, ela afeta a minha vida aqui na terra. E é importante você fazer essa diferença. Não, Jesus me salvou, glória a Deus. Mas Jesus te salvou, mas você continua amarrado, você continua no adultério, você continua na falência, você continua na doença, você continua no desânimo, você continua na incredulidade, você continua sonegando o dízimo, você continua preso. Na eternidade você está resolvido, mas você precisa remover as legalidades que Satanás ainda tem na tua vida. Amém? Estou pregando para alguém aí ou não? Amém?
Querido, o pecado, o arrependimento gera perdão, e o perdão resolve a minha eternidade, mas ainda eu preciso resolver meu problema de heranças espirituais. E isso não é legalismo, isso não é radicalismo, isso é inteligência espiritual. A Bíblia diz que a maldição ela vai de terceira até quarta geração. Ela visita, a iniquidade visita nos pais, nos filhos, até terceira e quarta geração. Você já pensou por que é terceira e quarta geração? Por que não é até milésima geração? A bênção ela vai embora, mas a maldição ela vai até quarta geração. Por quê, queridos? Porque é possível você conseguir reunir as 4 gerações num ambiente só. A bisavó, a avó, a mãe e o neto. Não é possível hoje? E a Bíblia diz que é importante você resolver isso. É importante você travar a maldição na quarta geração, na terceira ou quarta geração. Eu já tive em ambientes em que estava o avô, a mãe e o neto. São 3 gerações. Eu já tive num ambiente que estava o bisavô, o avô, a mãe e o neto. São 4 gerações. E a Bíblia diz que eu preciso travar essa maldição nessas 4, na terceira ou na 4. O que quer dizer isso, queridos? Que é hora de você resolver seus problemas, sentar com teus avós, descobrir a linhagem espiritual que eles envolveram, descobrir se houve adultério, descobrir se houve falência, descobrir se houve violência. Querido, um dia, Deus me abriu os olhos. O meu avô, não quero expor ele, não é desonrar, mas é contar como testemunho para honrar a Deus. O meu avô com 92 anos, morreu. E eu fui visitar meu avô, e quando eu fui visitar meu avô, queridos, eu fui visitá-lo e meu avô morava numa casinha que nem telhado tinha. Era lona. Uma cadeirinha, um cubículo, no fundo de uma casa. Meu avô nunca foi próspero, meu avô sempre teve problema, mas eu nunca me atentei para isso. Sempre ia lá, dava um abraço, dava um oi, dava um presentinho, levava um remedinho e tal. Mas dessa vez eu fui e eu enxerguei isso. Falei, meu Deus, o meu avô, com 92 anos, não construiu uma casa. Não tinha onde cair morto. Com 92 anos, é muitos anos, né? E aquilo o Espírito Santo me falou, você precisa quebrar essa herança na tua vida. E querida, a minha vida financeira é sempre apertada, sempre difícil, sempre forcado, sempre contando moedinha para comprar, para pagar. Mas quando o Espírito Santo me mostrou aquilo, e eu entendi que aquilo era uma herança espiritual, e que aquilo estava me influenciando, querida, eu era pastor, crente. E o Espírito Santo me mostrou aquilo. Ele falou, quebra essa herança, desliga essa herança. Eu cheguei, me encostei num canto, estava de carro, parei meu carro, imediatamente eu orei, desliguei. Querido, naquele ano, a minha renda familiar, ela dobrou. Dobrou, literalmente dobrou. Aquilo foi fantástico que aconteceu, as oportunidades financeiras que aconteceram. Mudou o nosso ambiente financeiro, mudou a nossa história financeira. Coisa que a gente vinha amarrado, coisa que a gente vinha empurrando. Eu te digo para você, muitas vezes, o teu problema financeiro pode ser que você seja um péssimo administrador, ok? Pode ser que seja esse teu mal. Mas antes de você começar a se condenar ou ser condenado porque você é um péssimo administrador, pode ser que você está oprimido por uma herança espiritual maldita que está amarrando você. Então resolva no espiritual, que as coisas naturais virão juntos. Amém? Vocês estão entendendo? A Bíblia diz que você precisa sentar com as 4 gerações. Vai, se você tem teu bisavô, senta com ele, pede para ele contar as histórias, pede para ele contar como foi a adolescência, como foi a infância, como foi a juventude, como foi o casamento, quem ele matou, quem ele não matou. Se você não tem mais ele vivo, vai até o teu vô, terceira geração. Vó, me conte. E deixa eles te contar, eles gostam de contar histórias. Não é verdade? Vai lá um chimarrão e puxa um papo com teu avô, honre ele, faz tempo que você não visita. Conta as histórias. E você vai começar ouvindo pelas histórias, você pode identificar, poxa, isso aqui é uma herança.
Por isso que eu estou assim. Por isso que meu casamento não vai. Pois a minha mãe, meu avô, meu pai, tudo adúltero. E tem uma legalidade no meu casamento. Eu preciso quebrar isso. Olha aqui para mim, queridos. Você precisa odiar as coisas do diabo. Provérbios diz assim que o temor do Senhor consiste em odiar o mal. Amém? E você precisa aborrecer o mal. E você precisa identificar. Às vezes você não casa e você porque eu sou feio, eu sou gordo, eu sou esquisito, eu sou chato. Ei, antes de você definir quem é você, vai nas heranças espirituais. E vê se não tem uma herança maldita que está roubando a tua herança, removendo os teus marcos. Ah, pastor, eu tenho um namorado que fica me enrolando já faz 10 anos. É de Deus. Deus nada, querido. Estão roubando e removendo os marcos da tua herança. Querido, teríamos tanta coisa para falar, ok? Mas, Deuteronômio 28, abre para mim. Vamos comigo, Deuteronômio 28. E nós vamos fazer uma breve leitura do que a Bíblia fala de bênção e do que a Bíblia fala de maldição. E nós precisamos diferenciar o que Jesus fez. Ele me conquistou, Ele me garantiu um lugar na eternidade. Mas a minha herança, ela está aqui, porque Jesus tem uma vida abundante para mim. E Ele diz que eu preciso vencer e conquistar a terra que Ele me deu. Que não é o céu. A Bíblia diz que o céu você não conquista, o céu você recebe de presente. Amém ou não? Os teus inimigos, a Bíblia diz que Ele colocou debaixo dos teus pés. Mas você tem que subir e pisar na cabeça dele. Senão você fica escravo. Olha Deuteronômio 28, a partir do verso 3, vamos só ler rapidamente as bênçãos, ok? E você vai entender isso aqui, vamos ler, e você vai discernir junto comigo o que esse texto está dizendo. Estão aí ou não? Versículo 3, diz assim: bendito serás tu na cidade. Olha só, você vai abrir um negócio, você vai trabalhar na cidade, e você vai prosperar, vai ser bendito. Você não vai sofrer na cidade. Versículo 4, bendito o fruto do teus filhos vão ser prósperos, teus filhos vão avançar, teu filho não vai ser drogado, teus filhos não são vagabundos, teu filho não vai ser uma prostituta, teu filho não vai ficar passando de mão em mão, a Bíblia diz que ele vai ser bendito. Isso aqui está falando de eternidade? O que vocês acham? Está falando do céu? Falando aqui na terra. Veja o versículo 6. Bendito serás ao entrares e bendito será quando? Sair. Esse negócio de entrar com o pé direito, não sair com... Não, isso é essa coisa do capiroto. Você não precisa. A Bíblia diz que você vai ser bendito. Entra na empresa, você é abençoado. Sai da empresa, você é abençoado. Quando você quiser, você volta aí, meu irmão. É bendito para entrar e bendito para sair. Isso está falando de céu? Está falando aonde? Falando aqui. Vamos dar um salto no versículo 8. Bênção esteja nos teus celeiros, e em tudo que fazer o quê? Em tudo que você colocar a mão, tudo que você decidir fazer, você vai prosperar. Amém? Eu vou prosperar. É uma bênção. Está falando de céu? Versículo 11. O Senhor te dará o quê? Fala alto. Abundância de bens. Não é escassez. Não é ficar contando as moedinhas. Não é ficar mendigando. Querido, se você está mendigando, se você está dependendo de outro para sobreviver, você está fora dessa bênção. Aleluia. Vamos dar um salto agora para o próximo bloco. Vamos ver o versículo 20. E no versículo 20 está falando das maldições. A partir do versículo 11 ele começa a falar agora das maldições. Ele falou da bênção. E as maldições é tudo o contrário, ok? Tudo o contrário. É bendito na entrada, o maldito é maldito na entrada. É bendito o fruto do ventre, é maldito o fruto do ventre.
Mas veja só, versículo 20. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a ameaça em tudo quanto empreenderes. Espírito de confusão, não sabe o que quer, não sabe o que faz, não sabe fazer negócio, entra, né, os negócios furados, passam a perna em você, leva prejuízo, só vive levando prejuízo. Isso está falando de céu? Está falando de inferno? Hã? Ah não, quando você for para o inferno, teve aí um irmão que disse que conheceu uma mulher que foi 15 vezes para o inferno. Ela gostou tanto que foi 15 vezes, né? Falei, nunca foi para o céu? Não, ela não gostou do céu, gostou do inferno. Está falando do inferno isso aqui? Não. Versículo 21, ó. O Senhor fará com que a pestilência te apegue a ti. Peste, vírus, pragas. Está falando de inferno? Está falando de céu? Está falando daqui. Versículo 22. Será ferido com a tísica. Tísica, o que é tísica? Tísica é uma infecção, problema respiratório, problemas dos pulmões, tumores, etc e tal. Febre, inflamação. Você acha que no céu vai ter inflamação, tumor? Não está falando de vida eterna, está falando da vida aqui. Ok? Presta atenção. Os teus problemas eternos você resolve pedindo perdão para Jesus dos teus pecados. Os teus problemas aqui na terra você resolve removendo as maldições familiares e resgatando as suas heranças espirituais. Eu comecei esse culto contando para você uma história de uma geração que conquistou uma herança. Tida como radical, tida como fanática. Querido, eu deixei meus pais loucos, porque eu pegava os litros de uísque do meu pai e quebrava tudo. Pagou caro e ficava, você está louco, menino? Nós deixávamos todo mundo louco, porque nós éramos malucos. Mas nós deixamos uma herança. Não quero que você saia quebrando nada aí, mas eu quero que você saia consciente de que o que Deus tem para você é uma abundância. Que Deus tem para você é muitas coisas. Querida, a bênção fala de chuva, fala de saúde, fala de prosperidade. Então não está falando, no céu não tem chuva, no céu não tem saúde, no céu não tem dinheiro. Não é sobre céu que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando aqui na terra. Amém? Eu preciso resgatar o que Deus tem para mim. Tem muitas coisas para falar e eu vou terminar aqui. Eu sei que já deu para você entender, amém? Deu para você pegar o fio da meada. E talvez domingo que vem a gente continue esse tema. Mas o que eu quero dizer para você é que o que Deus tem para você é a abundância e a paz. O que fugir disso, tem coisa errada. São sintomas. Pastor, você está dizendo que eu sou maldito? Não, não estou dizendo que você é maldito. Mas eu estou dizendo que dá indícios. Você tem sintomas de que alguma coisa não vai bem. Quando você está com febre, você diz, acho que vai me dar uma gripe. E se as coisas não estão acontecendo na tua vida, é bom você checar o mundo espiritual. Porque a Bíblia diz que estão removendo os teus marcos. E para encerrar, você pode dizer agora, não é bem assim, pastor. Eu acho que você não concorda com você. Tá, não concorde comigo. Mas me responda uma pergunta. Como é que vai a tua herança? Você não precisa concordar comigo. Sonde ao teu redor. Como estão teus filhos, como está a tua saúde, como está teu casamento, como estão as tuas finanças, como está o teu ministério. E dentro disso, você faz uma avaliação e você possa dizer para mim, eu tenho a herança que Deus me deu. A Bíblia diz que aonde você pisar a planta dos teus pés, o Senhor te dará por herança. Amém? Querido, eu não estou pregando o evangelho da prosperidade. Não estou falando da teologia da prosperidade. Eu estou falando de uma promessa que Deus conquistou para nós. Você tem uma herança para herdar. Você tem uma terra para herdar. Você tem uma vitória para conquistar. O Senhor quer quebrar todas as maldições na sua vida. O Senhor quer deixar você livre. O Senhor quer que você voe com asas como águia. O Senhor quer que você alcance as alturas. O Senhor quer te dar a abundância que há na terra. Terra de leite e de mel. É o que o Senhor tem para você. Quantos querem isso na sua vida? Quantos querem? Levante-se. Receba o que Deus tem para você. Aquilo que pedido foi, ouvirei.